Voltamos aí com a voz, não é isso? E vamos para a nossa primeiríssima questão comentada da legislação, tá certo? Vamos entrar na parte de legislação do Código de Trânsito Brasileiro, tá certo? Vamos entrar no CTB, vamos entrar aqui no CTB, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe, galera. Não deixa para deixar o like só no final, tá certo? Não deixe também de se inscrever só no final. Ah, eu vou assistir algo, não for no final eu escrevo. Não, assim também não vai dar certo. Primeiro você se inscreve, aí assiste a aula. Não gostou, aí deixa o seu dislike. Mas peço já que você se inscreva no canal e deixe o seu like, tá bom? Compartilha aí para seus amigos e vamos que vamos, tá bom? Vamos lá, primeira questão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, lembrando que, deixa eu só dar uma observação aqui. Nós estamos na resolução do CONTRAN, tá certo? Estamos na resolução do CONTRAN número 432 de 2013, legislação CTB, resolução do CONTRAN. Vamos lá. Primeira questão. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e também a resolução de número 432 de 23 de janeiro de 2013 do CONTRAN, o condutor cometerá uma infração administrativa previsto no artigo 165 do CTB quando apresentar, vamos lá, quando apresentar o quê? A. Exame de sangue que apresente concentração igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue. B. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue. C. Teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,15 mg de álcool etílico, tá certo? Por litro de ar enveloar expirado. E D. Teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,2 mg de álcool etílico por litro de ar enveloar expirado. Vamos lá, sabemos que lá no artigo 306, né, conduzir automotor com capacidade também de psicomotor alterada, né, em razão da influência de álcool, ou até mesmo qualquer substância psicoativa, determine assim as dependências, não é isso? A pena aí passa de detenção de 6 meses a 3 anos e também multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a CNH. Também isso concentra, pessoal, igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou superior a 0,3, não é isso? Então lá no artigo 306, né, sabemos que isso é crime de 6 decigramas de sangue e 0,3 miligramas de ar. Isso é crime, tá certo? Então o nosso gabarito de hoje é o gabarito de letra B, tá certo? Qualquer concentração de álcool por litro de sangue comete sim uma infração administrativa, tá certo? Vamos seguindo. Segunda, sobre o crime previsto no artigo 306, sobre o artigo 306, tá certo? Vamos lá, do Código de Trânsito Brasileiro. Conduzir veículo em estado de embriaguez. E isso também nos termos do artigo 7 da resolução do CONTRAN, tá certo? Vamos lá. A. Aplica-se somente a penalidade administrativa, será? B. A ocorrência do crime não elide a aplicação da penalidade administrativa? C. A aplicação da pena afasta a penalidade administrativa? D. Lá no artigo 165 do CTB, prevê apenas a aplicação de medida administrativa? Vamos lá. E aplica-se somente a pena combinada para o crime, tá certo? Lá na resolução do CONTRAN, no artigo 7, sabemos que o crime previsto no artigo 306 CTB será sim caracterizado por qualquer um dos procedimentos, como
A ocorrência do crime que se trata no caput, tá certo? Não elide a aplicação do disposto na lei. E também no artigo 165 trata-se da penalidade administrativa, tá bom? Logo, uma seara não exclui a outra. Quem estuda a lei 9784 sabe bem que são esfera acumulativa, tá bom? Sabe bem que é a esfera acumulativa. Então, nosso gabarito é o B, tá certo? A ocorrência do crime que lide a aplicação da penalidade administrativa, de acordo com o 306 do CTB e no artigo 7º da resolução, tá certo? Vamos lá. Vamos para a nossa terceira questão. Nossa terceira questão fala: a respeito da fiscalização do consumo de álcool ou outra substância psicoativa, cuja procedimentos deve ser adotado pela autoridade de trânsito e seus agentes, nos termos da resolução do CONTRAN, tá certo? Vamos lá, nos termos da resolução do CONTRAN. Além de exame de sangue, exames laboratorial, teste em etilômetro e verificação dos sinais que indique alteração da capacidade psicomotora, né, do condutor, poderão ser utilizadas provas testemunhais, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido, devendo-se priorizar os exames laboratoriais para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa do condutor. B. Comete a infração prevista no artigo 165 do CTB o condutor cujo exame de sangue apresenta 0,5 mg por litro no exame de sangue. C. Deverá ser autuado por infração prevista no 306 do CTB o condutor que apresenta sinais de alteração capacidade psicomotora, né, obtidos na forma do artigo 5 da resolução do CONTRAN. E D. Medida administrativa em caso de confirmação da alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, né, que determine a dependência. Será assim a retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado, que será dispensado dos procedimentos fiscalizatórios. Será... Pessoal, além desses exames de sangue, existe também os exames laboratorial. Eita, que palavra difícil, hein? Teste em etilômetro, a verificação de sinais que indicam alteração da capacidade psicomotora, né, do condutor. Deverá sim ser utilizado prova de testemunho, de imagem, também de vídeo ou qualquer outro meio sim, de provas em direito do admitido, tá certo? Devendo sim priorizar exames laboratoriais. Vamos sim priorizar esses exames, né, para que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tá certo? Então, aqui eu sei que vocês ficaram na dúvida na A, mas a A deve se priorizar o exame do etilômetro, tá certo? Deve sim priorizar. Será? E aqui no teste na A, fala que esses testes de etilômetro é verificação dos sinais que indiquem alteração da capacidade. Sim. Mas o erro é que deve priorizar o exame do etilômetro, tá certo? E que deve priorizar os exames laboratoriais, tá bom? Então, nosso gabarito é o gabarito C, certo? C de casa. Vamos lá, quarta questão. Nossa quarta questão. A respeito da fiscalização do consumo de álcool ou outra substância psicoativa, cujos procedimentos devem ser adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes, nos termos da resolução do CONTRAN, né? A gente vê aqui que essa tá igual. Não está. Vamos lá. Estou continuando. Nos termos da resolução do CONTRAN, vamos lá. Além dos exames de sangue,
laboratoriais, tá certo? Laboratoriais, teste de etilômetro, verificação de sinais que indica alteração da capacidade psicomotora do condutor, podendo ser utilizado provas, testemunhas, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito do admitido, devendo-se priorizar exames sim laboratoriais para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa do condutor, né? Vemos que a nossa quarta, né, nossa quarta aqui de hoje, tá um pouco desatualizada, sim, tá um pouco desatualizada, tá certo? A resolução prevê em 3 situações em que a infração descrita no artigo 165 do CTB caracteriza sim exame de sangue, né, que apresenta qualquer concentração de álcool por litro de sangue, teste de etilômetro, né, em condição de medida realizada igual ou superior a 0,05 milímetro de álcool por litro de ar, né? Temos aí sinais de alteração da capacidade psicomotora. Levando em conta o nosso gabarito, levando em conta é o item A, tá certo? Mas vamos descartar essa quinta, beleza? Essa quarta, tá certo? Vamos para a nossa quinta. Vamos lá. De acordo... Vamos lá. De acordo com o que é estabelecido na resolução do CONTRAN, né, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados pela autoridade de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. A fiscalização do consumo pelos condutores de veículos automotores de bebidas alcoólicas e de outra substância psicoativa que determine dependências deve ser procedimento excepcional, cuja operação deverá ser previamente fundamentada e justificada perante os órgãos da administração. B. Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora ou haja comprovação dessa situação por meio de teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização de exame de sangue ou exame clínico, será necessário aguardar o resultado desse exame para fim de autuação administrativa? Será? Vamos lá seguindo. C. A infração administrativa de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência prevista lá no artigo 165 do CTB será caracterizado por exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. E D. A confirmação de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência deverá se dar exclusivamente por meio de testes, exame ou ainda a verificação dos sinais que indicam a alteração da capacidade psicomotora do condutor pelas autoridades responsáveis, sendo vedada a utilização de prova testemunhal, imagem ou vídeo para tal fim. Bem, a gente vimos na questão anterior, não é isso? E essa será facultativa a realização de exames de alcoolemia para as vítimas fatais de acidente de trânsito. Vamos lá. Lá no artigo 6º tem as infrações previstas sim, né, que caracteriza o exame de sangue, né, que apresenta qualquer concentração de álcool, teste sim de etilômetro por medição realizada igual ou superior a 0,5 que a gente já vimos aqui, a gente viu aqui, tá certo? Sinais de alteração da capacidade psicomotora, né, que fala também no artigo 5º. Serão sim aplicadas as penalidades administrativas previsto no 165 do CTB, todo condutor que recusar sim a submeter a qualquer um dos procedimentos previstos lá no artigo 3, tá certo? Sem prejuízo da incidência do crime, tá bom?
Caso o condutor apresente sinais de alteração da capacidade psicomotora, esse aí já está comprovado, tá certo? Então, nosso gabarito de hoje é o gabarito letra C, tá bom? Vamos seguindo nossa sexta questão. Nossa sexta questão é a mesma coisa, é o mesmo gabarito. Ah, mas por que tu colocou essa mesma questão aí, duas repetidas? Porque eu só quero falar para vocês que essas duas questões sim apareceu e do mesmo jeito, tá certo? Essa quinta apareceu sim na banca FCC, tá certo? FCC lá no análise jurídico em trânsito e essa sexta também caiu na banca FCC, só que em 2022, tá certo? Mas caiu para qual prova? Caiu lá para tradutor e intérprete em Libras, tá certo? Então a FCC repetiu essa questão. E eu tenho a dizer que a banca de vocês sim pode repetir a questão, tá certo? Uma questão que você estudou lá em 2019, ela pode ser repetida aqui, tá bom? Vamos seguindo. Então você já sabe o gabarito, vamos seguindo. A mesma questão. Agora vamos para a sétima questão, tá bom? Sétima questão de hoje. De acordo com a resolução do CONTRAN, né, que dispôs sobre os procedimentos a serem adotados pela autoridade de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, assinale a alternativa incorreta sobre a caracterização da infração prevista lá no artigo 165. Vocês podem ver que esse 165 lá do CTB cai muito, né? Porque justamente a resolução do CONTRAN cai em cima desse artigo, tá certo? A. Exame de sangue que apresenta qualquer concentração de álcool por litro de sangue. B. Exame de sangue e de urina que apresenta concentração de álcool de 0,6 por litro. C. Teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar em eveluar expirado, né, que é o 0,05 mg por litro. Descontado o erro máximo admissível nos termos da tabela valores referencial para etilômetro, constante lá no anexo 1 dessa resolução. D. Sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma lá do artigo 5º. E. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 65 do CTB ao condutor que recusar se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no artigo 3º, sem prejuízo de incidência do crime previsto no artigo 306 do CTB. Caso o condutor apresente o sinal de alteração da capacidade psicomotora, tá certo? Logo para começar, não existe exame de urina, né? Logo para começar, não existe exame de urina, né? Já falando lá no artigo 6º, né? Qualquer concentração de álcool por litro de sangue, né? Esse é o exame de sangue, qualquer concentração. Temos o exame de sangue, o exame laboratorial, né? Especializado. Temos os testes em aparelho destinado à medição de teor alcoólico, né? Temos a verificação aí de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora do condutor. E além lá no disposto nos incisos desse artigo, né? Do artigo 165, né? Que também poderão ser utilizados provas testemunhais, né? Como imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido, tá certo? Dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância, né, psicoativa que determine dependência, sabemos sim que é uma infração gravíssima, tá bom? Então, seguindo o nosso gabarito da nossa sétima questão é o gabarito de letra B, né? Exame de sangue, né? Já que está pedindo a incorreta, lembrando que está pedindo a incorreta. Exame de urina nem sequer existe, né?
Então, a incorreta foi facinho, facinho. Vamos lá. Vamos para a nossa oitava. Marcos foi parado em uma blitz, né, da lei seca e foi preso em flagrante por embriaguez após ser submetido ao bafômetro. Na resolução do COTRAN, né, de número 432, 2013, do Conselho Nacional de Trânsito, em seu artigo 2º, né, descreve a fiscalização do consumo pelos condutores de veículos automotores, né, de bebidas alcoólicas e de outra substância psicoativa que determine dependência, deve ser de procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito. De acordo com esse tema, está vinculado à teoria da Actio Liberis Causa, né, que também é chamada da teoria da ação livre na causa. Essa teoria afirma que, vamos lá, essa teoria afirma que quem está em estado de embriaguez completa e fortuita não responde pelo crime. Vamos lá. B. A vontade do agente que comete o crime no estado de embriaguez voluntária e sua imputabilidade deve ser avaliadas em momento anterior à ingestação de bebida alcoólica. C. É possível imputar crime ao doente mental que pratica a conduta em momentos de lucidez. D. O agente que se embriaga de maneira preordenada poderá ter sua pena agravada. E o estado de embriaguez por agente, quando não houver perito oficial, deverá ser atestado por 2 pessoas idôneas, né, portadoras de diplomas de nível superior, né? Essa teoria é aquela em que o agente conscientemente, né, pôs-se em estado de inimputabilidade, sendo desejável ou previsível cometido de uma ação ou omissão punível, né, em nosso ordenamento jurídico, né? Não se podendo, né, alegar inconsciência do ilícito em momento fartíco, né, visto que a consciência do agente existia antes de se colocar em estado de inimputabilidade, tá certo? Sabe-se que a embriaguez, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta, não afasta a imputabilidade, tá bom? Pois no momento em que é ingerida a substância, o agente era livre para decidir se devia ou não fazê-lo. Ou seja, a conduta de beber resulta em um ato livre, né? Que é essa teoria. Desse modo, ainda que o paciente tenha praticado o crime após a ingestão de álcool, deve ser responsabilidade na medida de sua culpabilidade, tá certo? Então, nosso gabarito correto dessa nossa oitava questão, já que fala, é o item B, né? A vontade do agente comete o crime do estado de embriaguez voluntário, né? Sua imputabilidade deve ser avaliada no momento anterior à gestação da bebida, tá certo? Nossa nova questão fala assim, ó. Primeiro, peço que você não se esqueça de se inscrever no canal. E se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal. Vamos lá. Considerando a resolução do CONTRAN, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, é facultativa a realização do exame do epidemia alcoolemia para as vítimas fatais de acidente de trânsito? Segundo, né? A fiscalização do consumo pelos condutores de veículos automotores de bebidas alcoólicas e de outra substância psicoativa que determine dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito. Acabamos de ler aí, não foi isso? Acabamos de ler aí. Aí cabe você raciocinar, né? E 3. No caso do teste de etilômetro para o preenchimento do campo valor considerado do ato de infração, deve-se observar as imagens e erro admissível nos termos da tabela de valores referente para etilômetro, conforme estabelecido no anexo da resolução. Corretíssimo, não é isso? Então, nosso gabarito é 1 e 3, não é isso?
1 e 3, né? É facultativa a realização de exame alcoolêmico, né, para as vítimas fatais, com certeza, tá bom? Então, nosso gabarito é o gabarito C, tá certo? É o gabarito C. Isso sim, para fixar mais, é facultativa a realização do exame de alcoolemia, né, para as vítimas fatais de trânsito, e é a parte que é a única que você não pode errar, tá certo? Então, nosso gabarito, letra C, né? Foi que eu marquei, letra C. Não, nosso gabarito não é letra C não, tá bom? Desculpa aí, eu errei, foi um equívoco. Nosso gabarito é D, tá certo? E não é facultativo, é obrigatório, desculpa aí, tá bom? Peço perdão nesse equívoco que eu sofri aqui agora. Essa aqui nós acabamos de ler e essa aqui também se encontra na nossa resolução, tá certo? Vamos para a nossa última questão de hoje. Nossa última questão de hoje. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência ou de outra substância psicoativa que determina dependência dar-se-á por meio de pelo menos um ou dois seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor, tá certo? De veículo automotor. Então vamos seguindo. Um exame de sangue, esse aqui acabamos de ver, não foi? 2 exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelos órgãos ou entidade de trânsito competente ou pela polícia judiciária em caso de consumo ou de outra substância psicoativa que determine dependência? Corretíssimo. É teste em aparelho destinado à medição de teor alcoolêmico no ar de alveolar, correto, né, que é o etilômetro. E quarto, verificação de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora do condutor, né? Está assim na resolução. Então, nosso gabarito A, tá certo? A gabarito A. Pessoal, peço aí que vocês me sigam no canal, lá na página, tá certo? Tem uma página no Instagram, vocês colocam lá, tá certo? Arroba questões, tá certo? Questões sem acento, questões ponto simulado, arroba, lá no Instagram, arroba questões ponto simulado, tá certo? Também para ficar mais fácil, só coloca lá arroba, aí coloca p ponto simulados com S, tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.